E o governador Rodrigo Garcia participou de uma sabatina no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, nesta quarta-feira. Eu não tenho padrinho político. Eu fui vice do João Dória, secretário de governo. O João entregou várias políticas públicas, enfim. Então, fez um bom mandato em São Paulo, como foi um bom prefeito. E eu agora disputo com base na minha história. Afinal de contas, eu não estou satisfeito com o estado que a gente tem. Reconheço as conquistas. Estou aqui para garantir que nas minhas mãos. Ele também foi questionado sobre a segurança pública e uma tentativa de igualar seu discurso ao de Jair Bolsonaro, com a intenção de atrair possíveis eleitores de Tarcísio de Freitas. Presidente do país há 3 anos. Essa discussão é mais de 10 anos atrás. Ela existe aqui em São Paulo e foi defendida, aliás, por vários governadores que me antecederam. Então, nós não podemos fulanizar determinadas pautas. Por fim, sobre o fechamento do estado de São Paulo durante a pandemia e seus reflexos econômicos, Rodrigo Garcia disse que foi adotada a mesma medida que os outros estados e o mundo, atribuindo a Dória uma suposta salvação do Brasil. E a vacina salvou o Brasil e salvou o mundo. E quem trouxe a vacina para São Paulo foi o João, que muitas vezes criticam. Quem trouxe a vacina para o Brasil foi São Paulo. Vamos lá, análise aqui dos nossos comentaristas. Começo com você, Diogo Schelp, você que inclusive, como vimos ali, esteve na conversa também. Em 2 minutos, Schelp, sua avaliação, 2 minutos. Vitor, eu fiquei com a impressão, obviamente eu tive que ouvir muitas entrevistas que o Rodrigo Garcia tinha dado anteriormente para preparação aí dessa entrevista. Fiquei com a impressão de que nesta entrevista, nesta sabatina, ele foi bastante enfático, talvez mais do que em outras, em tentar se distanciar mais de Haddad do que propriamente de Tarcísio de Freitas, ou do campo mais à direita. Ele tentou se colocar como alguém que é realmente um candidato que pode fazer frente ao PT. Acho que isso ficou bastante evidente na entrevista. Ele, inclusive, fez mais críticas a Haddad do que a Tarcísio de Freitas, propriamente. Fez declarações de mais de centro-direita ou de direita. Então, eu achei interessante nesse sentido. Eu acho que o Rodrigo Garcia vai para cima do Haddad, porque ele precisa justamente dos votos que atualmente, seguindo aí as pesquisas que foram divulgadas recentemente, esse eleitorado. Para ele, aparentemente, a estratégia, e essa estratégia ficou clara nessa entrevista, é justamente a de atacar o PT, atacar o Haddad, mostrar-se como alguém contrário aos projetos petistas para o Estado, justamente para conseguir angariar para si esses votos que seriam do campo da centro-direita ou da direita. E, obviamente, ele conta, a favor dele, conta o fato de que ele está no governo do Estado e tem a máquina pública a seu favor. Então, ele tem como mostrar realizações. Ele sempre usa o seguinte argumento quando se fala dos problemas do Estado. E a gente falou aí sobre segurança pública, falamos sobre questões de saúde, né? As filas para as consultas que surgiram depois da pandemia, assim por diante. E ele sempre usa o argumento de que eles têm consciência dessas falhas, que isso nos últimos meses, mas que ainda há muito por fazer. É uma estratégia bastante inteligente. E ele é isso, e ele tem essa vontade aí de se fazer conhecido, porque ele tem a vantagem de ainda ser pouco conhecido do eleitorado. Isso faz com que ele tenha margem de crescimento, mas isso é uma característica também do Tarcísio de Freitas. Então vai ser uma disputa bastante acirrada entre os dois. Mota, que teve na bancada também, fala daqui a pouquinho. Agora você, Fiuza. Ô, Vitor, você está com o meu retorno de imagem, porque eu estou sem aqui. Tá sim, tá chegando a imagem e também o áudio, Fiuza. Tá. Então, esse candidato, né, que está achando que vai surfar na onda do Dória, vai acabar se dando mal, porque o Dória já saiu da vida pública e voltou para a privada. E o Dória apostou tudo numa propaganda salvacionista durante a pandemia, que ele não cumpriu. Ele falou em eficácia de vacina em índices falsos. Falou em 100% de eficácia de vacina contra agravamento ou morte. Falsidade. Aliás, todas as vacinas foram tendo seus índices de eficácia corrigidos de uma maneira bastante desorganizada. O João Dória mentiu sobre o nível de eficácia do lockdown.
Ele chegou a usar o Butantan para chutar números, dizendo que ele tinha salvo 65 mil vidas. Como é que ele conseguiu fazer isso? De onde ele tirou esse número, se ele não fez nenhum mapeamento de quantos hospitalizados vinham da quarentena e quantos estavam circulando? Ele nem distanciou no transporte público, ele nem sabe quantos vulneráveis circularam, ele nem sabe quantos encontrar com vulneráveis. Então, isso é uma grosseria. E esse personagem, sucessor dele, está achando que vão nessa pandemia. Agora, essa história de eficaz, vacina salvou, isso aí é uma mistificação, né? Isso aí é uma ficção científica. Evidentemente que se você olhar a progressão da aplicação da vacina, você pega Israel, já com quase um ano de vacinação, mais de 80% da população vacinada, fechando para lockdown, e com internados e óbitos plenamente vacinados. Então, evidentemente que esse é um assunto que requer muita responsabilidade para ser abordado. Ainda estamos, por exemplo, com companhias aéreas obrigando essa vacinação, ignorando os efeitos adversos que não são observados. Não há a proporcionalidade feita porque, já disse aqui, as notificações, há uma subnotificação e as que são feitas não são respondidas. Eu acompanho um grupo com mais de uma centena de casos, né? Possível causalidade, recebeu resposta nenhuma. Então, me fixei nesse ponto porque eu acho que é o ponto mais impressionante, né, da manutenção desse discurso e, evidentemente, que este candidato não vai a lugar nenhum. Você, Zé? O Rodrigo Garcia, ele já é governador de São Paulo, de fato, há muito tempo, né? Desde que o João Dória decidiu fazer aquele voo para a presidência da República, ele assumiu, de fato, o governo de São Paulo, e ali a estratégia era fazer uma ligação muito próxima com prefeitos do interior, e ele rompeu bem na política do interior de São Paulo e se colocou ali de um vice que estava desconhecido, agindo as relações de prefeitos, de vereadores, exatamente com o governo de São Paulo. Então foi uma boa largada. Eu assisti bem essa sabatina, acompanhei e vi que ele tenta se desligar de João Dória, mas mesmo assim não mostrar que é um ingrato, porque ele está como governador, ele é candidato exatamente por conta do trabalho de João Dória, né? Que o colocou, que o reforçou isso com ele, exatamente de ser o Rodrigo Garcia o candidato ao governo. Ele conhece já o Estado, o funcionamento, o Estado por dentro do funcionamento e tentou mostrar vantagens na gestão, na administração. Eu acho, inclusive, que o bom dessa sabatina é forçar o candidato a falar de propósito sobre gestão seja levado nas sabatinas. Diga, Mota. Olha, focou nas críticas ao candidato do PT, mas saiu pela tangente quando perguntaram a ele se ele se alinhava com as pautas da direita, né? Ele escapou da pergunta mais difícil de todas, que é o que ele achava das medidas do fecha tudo, fica em casa, né, do João Dória, rejeitada pela maioria dos paulistas. Agora eu queria focar nas questões de segurança. Ele deu respostas boas, mas fugiu dos tópicos mais quentes. Por exemplo, o aumento dos assaltos. Eu tenho falado com muita gente aqui em São Paulo, todo mundo me diz que é um clima de medo, todo mundo com medo de ser assaltado. A gente viu um exército clandestino. Mas o Rodrigo Garcia, ele focou na questão de redução dos homicídios. O problema é que não se conhece o suficiente sobre essa redução de homicídios em São Paulo. Não se sabe exatamente o que está causando essa redução. E, de qualquer forma, o aumento substancial no número de assaltos é o que traz intranquilidade para o cidadão. Ele não falou da questão dos salários dos policiais, é uma questão muito importante, assim como é a do fardamento. Parece uma coisa trivial, mas quando você coloca um policial na rua para ser a última fronteira, né, a última linha de proteção da sociedade, e ele não tem um fardamento que ele considera, né, câmeras que os policiais vão usar e que todo contra a polícia. Elas raramente serão usadas a favor da polícia. E por último, eu fiz uma pergunta para ele e ele disse que não se incomodava com o fato da Comissão de Controle da Letalidade Policial de São Paulo
ter a participação de 2 ONGs ativistas de esquerda. Uma das quais, pelo menos uma delas, a outra eu não consegui saber, mas pelo menos uma delas recebe doações vultuosas do estrangeiro, que tenham visões diferentes. Ele se comprometeu a fazer isso, e aí eu já dei com o filho, Marcos Fernando Oderich, assassinado com um tiro no dia em que foi buscar o terno para a festa de formatura da faculdade. Até hoje não se sabe quem matou Marcos Fernando.